E o tema de hoje é sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperativismo. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse assunto no programa de hoje. O de Mulher para Mulher começa agora. E hoje nós vamos falar sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Para falar desse assunto, eu estou com ela, que já esteve no nosso programa do Instituto Envolver e veio hoje compartilhar com a gente sobre esse tema, para que a gente traga a público um pouquinho mais sobre esse tema, né, que a gente quebre alguns tabus, que muitas vezes as pessoas tenham dúvidas, e também já atendendo aos recados, né, de você que deixou um recadinho no Instagram, pedindo para a gente trazer esse tema aqui. A Camila se dispôs desse tempo para vir com a gente aqui hoje e falar sobre esse tema. Eu estou com ela, Camila Tolove. Boa noite, Camila. Boa noite, Lid. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Imagina, eu que agradeço, né? E até assim, de você separar esse momento na sua agenda para vir trazer para nós esse tema, que o pessoal tem pedido, né, no Instagram, até quando nós falamos sobre o autismo, deu uma repercussão muito positiva, e as pessoas, né, pediram sobre nós falarmos um pouquinho, né, sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, gostaria que você abordasse um pouquinho para nós, assim, quais são os principais... de que forma que a gente consegue detectar, né, e um pouquinho sobre esse tema para que fique a público, né, de uma forma clara, de uma forma simples, para que as pessoas aí às vezes possam procurar ajuda, né, de uma forma mais clara, tá? Daí assim, conta pra gente, né, quais são os principais sintomas, assim, pra gente detectar o TDAH. Lid, hoje os principais sintomas, né, para realizar o diagnóstico do TDAH é hiperatividade, impulsividade, questão de inquietação da criança, seja da criança, adolescente ou adulto. E o principal local que é observado todos esses pontos é na escola, né? Então, onde os professores têm acesso a essas crianças no período matutino ou vespertino e conseguem identificar e observar como a criança interage no ambiente escolar. Né, se a criança aceita ficar sentada, se a criança consegue se concentrar para estudar, para realizar as atividades, ela consegue entender e compreender o que a professora está falando no quadro e, né, consegue realizar ali, passar para o papel e deixar tudo explícito, tudo claro. Então, assim, é que antigamente a gente não tinha uma base, né? Assim, na verdade, eu acredito que não era... vindo tão a público, né, o TDAH. Então a gente olhava talvez a criança, né, e já falava assim, essa criança não tem jeito, né. É assim, que momento que fica um alerta, né, quando, assim, até para os pais, assim, saberem, assim, que momento fica aquele alerta, assim, eu acho que a partir desse ponto já é necessário buscar uma ajuda. A partir do momento que você observa que o seu filho ele não consegue se concentrar para ver um desenho, para fazer uma atividade, para brincar, e ele não consegue ter aquela concentração de fato no que ele está fazendo, você observa que a criança está dispersa, que é onde a criança não tem aquele foco naquele momento, seja numa brincadeira, ou às vezes parar para ver um desenho, um filme, que a criança goste, mas você observe que não está... algum comportamento não tá legal ali naquele momento, é o momento de a gente procurar ajuda, a gente entender se tá tudo bem, se realmente isso é uma fase da criança ou se precisa, né, ir além de um profissional da saúde, seja um psicólogo ou até mesmo um médico, pra gente, né, ter todo esse diagnóstico. Em relação ao sono, interfere também ou não? Tem um certo distúrbio, digamos assim, uma criança que tem o TDAH? Lídia, é muito difícil falar assim que todas as crianças, elas, né, interferem sim no sono. Alguns interferem no sono, outras não. É muito comum também hoje as crianças elas terem um transtorno de déficit de atenção, porém não tem a hiperatividade. Então é muito relativo, né, para cada criança. Cada criança ela age de uma forma com sintomas e a gente precisa observar tudo isso para a gente, né, questão de diagnósticos também. Então não é toda criança que tem o déficit de atenção que tem a hiperatividade. Qual que é a diferença dos dois, Camila?
A questão do déficit de atenção, Lídia, é quando a criança realmente, de fato, ela não consegue se concentrar para realizar determinada atividade ou para fazer qualquer tipo de brincadeira. Ela não consegue concentrar e compreender o que nós estamos falando. Então, ela tem essa dificuldade, onde tem muitos casos de atraso na escola, que precisam de reforço, né, e tudo mais. E a questão da hiperatividade é quando realmente a criança ela inquieta. Ela não consegue parar, né, no local sem ficar mexendo. Às vezes mexe o pé, mexe a mão, ou até mesmo o corpo. Então, essa questão, às vezes, a criança tem, sim, o seu transtorno de déficit de atenção, mas nem sempre é associado à hiperatividade. Ah, entendi. A partir de que idade que os pais podem detectar de uma forma melhor, assim? Lígia, assim, o mais recomendado é a partir dos seus 2 anos e meio, até 3 anos, né, que os pais conseguem, de fato, ter um diagnóstico preciso, entender melhor toda a questão do comportamento, ver, de fato, se é aquilo mesmo. E como que funciona esse tratamento, Camila? Por exemplo, chega lá, né, na sua clínica uma mãe que acha que o filho tem, né? Como que inicia isso? Como que vocês recepcionam esse paciente? A maior parte dos casos, Lídia, eles já vêm encaminhados do médico, né? Então a família ela começa a observar alguns sintomas, procura um neuropediatra e o neuropediatra ele faz esse encaminhamento para avaliação psicológica. E é onde eles procuram nós, né, na clínica, e aí nós, quanto psicólogos, fazemos uma avaliação específica. E a partir dessa avaliação nós passamos um relatório para o médico e é onde é fechado o diagnóstico de TDAH. E assim, esse tratamento ele é feito com medicação, nem todo mundo entra com medicação. Como que funcionam os casos mais comuns? Lady, tem casos que entram com medicação e terapias e tem casos que somente a terapia. A terapia mais indicada para o tratamento de TDAH é a análise do comportamento, porque de fato nós vamos estar mudando o comportamento daquele indivíduo, daquela criança ou adolescente. Então hoje, né, tem casos e casos, tem crianças que fazem uso de medicação e terapias, ou até mesmo às vezes só medicação mesmo. Quando você fala dessa mudança de comportamento, né, que vocês apoiam, assim, como que seria, assim, só os casos que é mais simples, assim, vocês apoiarem nessa mudança de comportamento? Lídia, hoje a maior parte dos nossos atendimentos, né, são voltados a crianças e alguns adolescentes. Então, sempre nós trazemos em sessão de uma forma muito lúdica, né, para a gente entender como a criança funciona. Nós, através da brincadeira, nós ensinamos habilidades. Então, às vezes, a gente, numa brincadeira, um simples jogo da memória, nós vamos trabalhar a ansiedade, o tempo de espera, e a partir disso nós vamos colhendo resultados em relação a todo o tratamento da criança. E é um tratamento que continua em casa também, né, Camila? Sim. Como que os pais em casa podem também apoiar essa criança, assim? O que é mais comum vocês indicar aos pais, né? Olha, Lídia, eu sempre falo que é um caminho juntos, né, da família e os terapeutas. Porque não adianta de nada nós fazermos na clínica e às vezes em casa ou na escola não seguir a mesma linha. Então sempre nós passamos as orientações para os pais, a escola também da mesma forma, para a gente seguir tudo num conjunto que é o que está sendo feito em clínica. Então a gente passa a orientação para os pais primeiro de tudo, terem paciência, porque não é fácil, né? A gente tem muitos pais que às vezes o meu filho está fazendo birra, ele não está nervoso, ele não está impaciente, é birra, isso é birra, e não é. Né? Às vezes a gente precisa entender de fato que naquele momento, aquela atitude dele, ele está pedindo ajuda. Então nós quanto, né, terapeutas, passamos essas orientações para os pais, para terem essa calma, para entender, conversar com os filhos, para conseguir ajudar ali naquele momento. E, de fato, a gente seguir sempre numa linha de raciocínio juntos, né? Então, se a gente precisa estimular o tempo de espera da criança, a gente precisa estimular que a criança ela precisa se acalmar para realizar as atividades e assim por diante. E nessa questão da educação, né? Na escola, que eu acredito que é o que interfere bastante, né? Porque, por exemplo, até você pode esclarecer melhor, mas assim, eu acredito que a criança, por ela não conseguir focar ali, ela acaba não indo tão bem nos estudos, assim. É aconselhável
ter um olhar mais voltado para essa criança ou não? É importante que ela esteja em turma, que ela também se sinta ali parte da turma e de alguma forma ela se desenvolva mais em casa? Como que seria essa parte dos estudos, digamos assim? Sim. Então, Lídia, tem casos e casos, né? Então, nós temos casos de pacientes que eles precisam de uma professora de apoio, né, ao lado, a todo momento, todos os dias na escola, para estar auxiliando realmente aquela criança, porque de fato, às vezes numa sala de 15, 20 alunos, ou às vezes até mais alunos, a criança ela não consegue identificar o que a professora está falando, não consegue compreender e de fato executar a atividade. Então a professora de apoio ali do lado dela vai conseguir, né, chamar a atenção dela para a atividade, explicar o que precisa ser feito, para daí sim ela conseguir realizar. Em alguns casos, a criança ela consegue ficar em sala, ela tem uma compreensão, não é de forma 100%, mas faz uma aula de reforço, até mesmo a escola já, né, propõe isso para a família, dispõe uma professora de apoio em contraturno para auxiliar aquela criança. A escola já apoia muito, né, Camila, assim, de já dar um diagnóstico para a família sobre aquela criança, né? E existe muita resistência dos pais em relação a quando recebem um diagnóstico do seu filho? De início é tudo muito diferente, tudo muito novo, né, Lid, para os pais. Alguns casos eles têm na família, já tem uma noção, meu filho tem autismo, meu filho tem TDAH, então a família ela já tem uma noção do que ela vai enfrentar, de como que é o tratamento. Porém, em muitos casos não é assim. Existe muita gente leiga, né? Sim, com certeza. Então, em muitos casos as pessoas não sabem o que significa, não sabem como que funciona um tratamento, né? Acha que a criança ela vai ser da forma que ela é no momento para sempre, e é onde nós entramos com a parte medicamentosa, os médicos, e nós, quanto terapeutas, a parte de terapias, que vai auxiliar aquela criança para desenvolver, né? Então, hoje a gente está muito à frente com os pais, conversando, tentando explicar e acalmá-los também para enfrentar tudo isso, porque não é um processo fácil, é um processo que exige muito da família, da criança, porque, né, tem escola, tem que fazer as terapias, todo início, às vezes, que a criança usa medicação, até a adaptação do corpo é uma fase também. Então, a gente está muito ali do lado da família, né, ajudando e para eles compreenderem tudo isso. Eu acredito que uma coisa muito importante, né, até para a gente deixar aqui para quem nos assiste, é que assim, hoje com essa questão da internet, as pessoas buscam muita informação, né? Sim. Então, assim, até queria falar assim, porque não deve ser fácil para vocês, né, como psicólogas que tá ali, muitos momentos vocês devem se pegar assim, né, de pais, mas eu vi isso, mas eu vi aquilo. E até a gente, antes da gravação, a gente estava falando aqui que é um assunto muito complexo, né? Até a Camila, em todo momento, ela falou assim, existe casos e casos. Então, não é um quadradinho, né, Camila? Sim. Que a gente coloca ali todas as crianças que têm isso e todos têm esse mesmo comportamento, né? Então, é muito importante até para os pais que nos assistem, ou para quem tem na família, entender que cada comportamento, cada tratamento é um tratamento, né, Camila? A gente sempre passa para os pais, né, Lid? Cada criança ela vai reagir de uma forma. É um processo lento, é um processo que eu falo para todos os pais. É de formiguinha em formiguinha, de passinho em passinho. Tem crianças que reagem de uma forma muito mais rápida do que outras, mas não é que o seu filho ou sua filha não esteja evoluindo, mas ela está evoluindo conforme o tempo dela. Então, às vezes, muitos pais têm aquela ansiedade que o filho aprenda a ler, aprenda a fazer continhas, ou até mesmo a falar, né? E aí a gente fica comparando, mas o priminho tem a mesma idade dele e fala, mas a priminha faz isso. E cada criança é uma criança, Sim. Cada criança tem a sua forma de agir, sua forma de toda essa parte do cognitivo, né? Então a gente não pode, todo mundo é diferente de todo mundo, né? Então cada um vai evoluir conforme a sua parte, o seu tempo. E assim, tem cura ou é algo que a pessoa ela sempre vai estar em tratamento? Tem a melhora? Tem uma melhora, Lid, né? A pessoa sempre vai estar em tratamento, seja terapêutico ou medicamentoso, mas ela tem uma melhora, né? Até mesmo igual nós comentamos na entrevista do autismo, são níveis, né? Então a criança às vezes
ela foi diagnosticada com nível 1 ou 2 de autismo, teve uma regressão ou teve uma evolução, e até da mesma forma o TDAH. Então, o medicamento está muito bem, está tudo alinhado, então a criança está evoluindo perfeitamente. As terapias estão de acordo, então ela vai evoluindo conforme o tratamento. Mas, assim, não tem uma cura de fato, mas sim uma evolução. Ah, entendi. E aí, assim, tem muitas pessoas que descobrem quando adultos, né? E como que funciona se a pessoa fala, assim, porque acredito que adulto daí não é ninguém para te falar, né? Porque quando ainda criança, tem o professor que tá vendo ali, né? Tem o pai, né? Mas aí quando adulto, é a própria pessoa ali se avaliando, né? E assim, quando adulto, né? O que você deixa para essas pessoas que assim falam, eu acho que eu devo ter TDAH, né? Devo ter hiperativismo, assim. Quais os sintomas assim que o adulto, né, pode pensar assim, preciso procurar uma ajuda? São sintomas muito parecidos, né, onde a gente percebe essa questão da inquietação, a falta de concentração, esquecimento. Então, eu acordo todos os dias e eu preciso fazer isso, isso e isso. Chega no horário do almoço, eu já não lembro mais o que eu preciso fazer. Né? Isso é um sintoma que a gente precisa, assim, observar. Não é que todo mundo que tem ali o seu esquecimento tem TDAH. Não, a gente precisa ver de fato quando está acontecendo muito frequente ou não, de vez em quando. Essa questão de falta de atenção, seja no trânsito, em casa ou no serviço, são pontos que precisam sim, né, estar em alerta e caso eu acho que sim, tá dessa forma, procurar sempre um médico. Né? O médico vai fazer vai fazer a consulta, vai fazer a conversa com a pessoa para entender um pouquinho de fato, para fazer toda essa parte do diagnóstico. Qual que é o médico especialista para procurar? Quando criança, né? E quando adulto? Quando criança, os pais precisam procurar um neuropediatra e quando adulto, um neurologista ou até mesmo um psiquiatra. Ah, entendi. Aí ele vai verificar tudo isso para depois, após isso, passar, né, para o trabalho que vocês fazem hoje, que é um psicólogo, né? Avaliação psicológica, tudo isso mesmo. Legal, bacana. Então, Camila, assim, o que você deixa assim para os pais, né, que às vezes acabaram de receber essa notícia ou que já tem o seu filho fazendo tratamento, né? O que você deixa assim, que eu acredito que vários pais devem ir à sua clínica desesperados ou te manda o WhatsApp lá, Camila, me ajuda, né? Então, assim, de um modo geral, a gente sabe que cada um tem o seu jeito, tem o seu momento, né? Mas de um modo geral, o que você deixa para esses pais como um conselho, como uma dica? Eu deixo um conselho para os pais, assim, em relação a, antes do diagnóstico, todo comportamento, né, diferente que a criança ela realiza, a gente precisa, assim, observar e procurar ajuda, seja ajuda médica ou ajuda, né, psicológica ou outros terapeutas. E quando já tem um diagnóstico, né, no momento calma, procurar profissionais especializados, para desenvolver, para auxiliar naquele tratamento e para te dar dicas para você conseguir realizar um processo tranquilo. Camila, muito obrigada por nos esclarecer, né? Hoje a gente até tinha falado um pouco antes da entrevista, né? Que era para deixar mesmo mais esclarecido para as pessoas, né? De uma forma simples, para você que está nos assistindo entender um pouquinho mais sobre isso. Às vezes você tem algum parente, às vezes você tem um filho, né? Ou alguém mais próximo de você. Então, assim, de que forma é importante a gente estar conectado, né? E saber da informação para que a gente também possa apoiar, né, tanto as famílias ou nós como pais também sermos essa base para os nossos filhos, né, Camila? Porque eu acredito sim, que até você comentou isso e muito bem colocado, que essa questão assim, que vocês fazem o trabalho de vocês, né, o profissional ali faz o apoio, mas ninguém melhor que o próprio pai, né, para apoiar o filho nesse tratamento, né, Camila? E para verificar se está tendo evolução também, né? Sim, com certeza, Lídia. A todo momento, principalmente, né, um adolescente que precisa de um apoio, porque a gente enfrenta muitos casos na escola de bullying, então a família precisa estar ali presente para ajudar aquela criança, aquele adolescente,
para enfrentar tudo isso e explicar que está tudo bem, que isso vai passar, que isso vai melhorar, para ter uma evolução, né, cada vez melhor. E é importante também, a gente falou de criança, falou de adulto, mas o adolescente, por ser essa fase, né, aborrecente, né, que o pessoal costuma dizer, ele já tem essa mudança de comportamento, então até ficar também o olhar atento do pai, se isso realmente é um comportamento de adolescência, né, ou se ele tem, né, algo que seja diagnosticado, né, porque às vezes o pai fica tratando isso só como uma rebeldia ou uma mudança porque era, né, agora é adolescente. É a idade e muitas vezes não é. Então, né, onde os pais precisam estar muito presentes na vida dessas crianças, desses adolescentes, para de fato conseguir ajudar e cada vez, né, antes da gente ter um diagnóstico, ter uma evolução perfeita para cada indivíduo. Sim, eu até já vi casos assim, né, de mães que depois que tiveram o diagnóstico, assim, o quanto que melhorou, né, assim, até mães que nem sabiam como mais lidar com o filho, assim, não sei mais o que eu falo, não sei mais o que eu faço, né, não vai bem na escola, não ouve, e aí realmente, né, um professor falou, olha, procura os profissionais, né, corretos, e aí realmente detectou, né, hoje passa por tratamento, assim, mudou 100%. Então, nem sempre esse diagnóstico vem como luto, né, o Camila, ele veio também para trazer para a família mais essa união e essa força, né. E uma melhora, né, Lídia, até mesmo pro ambiente familiar e pro ambiente escolar e até pra criança, né, para ela conseguir entender que ela está ali desenvolvendo como todos, tem suas particularidades, mas está tudo bem. Essa é a frase, assim, ó, que eu acredito que assim, você pode ficar com essa frase de hoje, está tudo bem, né, Camila? Sim. Vai ter o tratamento, vai ter os dias difíceis, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Camila, muito obrigada, tá, por compartilhar com a gente esse tema. Né, como eu falei, né, o pessoal tinha pedido já pra gente trazer, né, por isso que eu até falei, vamos lá, vamos se agendar aqui nas correrias, mas obrigada mesmo, né, e que, né, você continue aí em Arapongas fazendo muito sucesso, né, que as pessoas continuem indicando a sua clínica, né, que vocês continuem evoluindo, né, um beijo pra Cris, pra Larissa, que vieram aqui já, né, fica aí um abraço para vocês e, né, muito sucesso para vocês. E antes de a gente finalizar, fazer o nosso bate-bola para finalizar a entrevista, só vou chamar um recadinho de beleza de hoje. Você pode fazer aquela make maravilhosa com a Sabrina, né? Aí, ó, mês de março, mês da mulher, mês de você ficar ainda muito mais poderosa, muito mais bonita. Então, a Sabrina vem para realçar a sua beleza. Então, quer ficar com aquela make maravilhosa? Agende já, né? Entre lá no WhatsApp, chama a Sabrina e agende a sua make perfeita. E mande a sua foto lá no nosso Instagram para que a gente possa colocar aqui a sua make maravilhosa que você fez com a Sabrina. E voltando aqui, né, vamos fazer agora o nosso bate-bola, né, onde eu falo uma frase e você vai complementar com aquilo que vem na sua cabeça, no seu coração, tá? Eu amo a minha vida porque... Eu amo a minha vida porque sou muito grata por todas as minhas realizações até o momento. Eu aprendi com a minha família a... Sempre ter respeito ao próximo, tratar todo mundo bem e ter muita empatia. O meu trabalho me realiza quando? O meu trabalho me realiza quando eu consigo ajudar uma família, né? De fato, eu estou ali para auxiliar todo momento e a família consegue ver toda a evolução do seu filho. São situações e situações que a gente enfrenta todos os dias, mas desistir jamais. Isso mesmo, Camila. Jamais mesmo, e que esse brilho no seu olho continue cada dia mais, né? Mais uma vez eu sou grata aí por você ter trazido tanto conteúdo bacana, né? Sobre o autismo, hoje a gente falando, né? Sobre TDAH, hiperativismo, então muito obrigada por passar assim tanta credibilidade no que você fala, então assim, que essa credibilidade, né? Continue aí levando você, sua clínica, para muito mais sucesso, tá bom? Obrigada, tudo de bom, Lidy. E tchim-tchim. E no mês de março, a Dindinjá continua com as melhores condições e os melhores bancos para você fazer o seu empréstimo.
Por isso está sem dinheiro na carteira, não sabe como pagar as contas. Abriu lá, a sua conta bancária está zerada. A Dindim já tem a solução para você. Não é mesmo, Cláudia? Para você que trabalha de carteira assinada e ainda não conhece a Dindim já, você pode sacar o seu FGTS. Porém, estamos nos últimos dias. Isso mesmo, o governo irá cessar o seu saque aniversário. Por isso, entre em contato aqui embaixo pelo WhatsApp ou pelo telefone com um de nossos consultores e já simule se você possui saldo disponível. Se você ainda não sabe o que é isso, entre em contato também pelo WhatsApp. Nós iremos te explicar certinho como funciona. E olha, vai sair com o Dindim na mão. Para você, aposentado e pensionista do INSS, na Dindim já você encontra as melhores taxas, além de um sistema totalmente seguro e antifraude. Nós somos consultoras especializadas para atender melhor você, o nosso cliente amigo. Pensou em dinheiro? Pensou em Dindim já. E a frase de hoje é: sem aceitação, a jornada se torna mais difícil, né? Hoje nós falamos sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperativismo. E falamos a questão de ser um desafio, né? Para as famílias que detectam, as famílias que fazem o tratamento. Mas assim, ó, é extremamente importante, assim como a Camila, né? Uma excelente profissional veio nos falar sobre esse tema. Está tudo bem, né? Vai estar tudo certo. Então, quando não há aceitação, tudo se torna muito mais difícil. Então, o que eu quero deixar para você essa noite, né, é que quando a gente aceita a situação e a gente coloca em prol de resolvê-la, as coisas não é que se tornam mais fáceis, mas as coisas passam a ser mais simples, né? Nós conseguimos lidar melhor com aquilo e de alguma forma isso traz uma melhora. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Siga o nosso programa nas redes sociais, no nosso Instagram, programa de Mulher para Mulher.canal 38. Temos também o nosso canal no YouTube, que é o programa de Mulher para Mulher. Então lá você pode ver todas as nossas entrevistas, acessar todo o nosso conteúdo. No nosso Instagram você pode estar mandando aí o seu recadinho, deixando lá a sua sugestão. E o nosso programa fica por aqui. Agradeço a companhia, uma ótima noite, uma excelente semana e até a semana que vem.